tema de hoje, conexões. Quero falar sobre conexões. Existem várias, no mundo existem várias conexões. Para você, por exemplo, ter água na sua casa, você precisa de várias, ou precisou de várias conexões nos canos para chegar até na sua casa. Para você também ter iluminação, algumas conexões foram feitas para que a iluminação, a energia chegasse na sua casa. Hoje em dia os carros, eles têm várias conexões, sem essas conexões eles não funcionariam. Os aviões têm essas conexões, tanto no próprio aparelho, no avião, como também conexões. A pessoa pega um voo para um lugar, para num lugar, faz uma conexão para outro lugar. Tudo na vida hoje precisa de uma conexão. E você faz inclusive conexões hoje em São Paulo, uma grande metrópole como a nossa. As pessoas fazem conexões nos terminais de ônibus, terminais de metrô, trens. Elas descem de um, faz uma conexão com o outro e tal. Existem essas conexões, legal. Eu quero tratar aqui sobre as conexões entre pessoas. As conexões se referem-se a alguns vínculos que são estabelecidos ao longo dos dias, dos meses, dos anos, entre pessoas. Ainda ontem, na reunião de homens que tivemos, com os que puderam vir, um desses irmãos estava falando que para você, o cara é jogador de futebol, por melhor que ele seja, ele precisa de uma conexão, precisa de um empresário, precisa de alguém que indique. Caso contrário, existem muitos aí que jogam bola e tal, mas não conseguiram um contrato bom com clubes. Essas conexões, elas são fundamentais para o desenvolvimento humano. Todos nós precisamos de conexões. E nós dependemos de quase tudo que existe hoje no mundo, relacionado à nossa vida no mundo e à nossa vida com pessoas. Tudo isso está relacionado com conexões. Por exemplo, para o Samuel conhecer a Priscila, eu precisei lá na minha casa de alguém que trabalhasse com calhas. E lá alguém fez uma conexão me indicando o Adeir. O Adeir veio, resolveu o problema em casa. Aí depois tivemos um problema aqui na igreja. E chamei o Adeir, ele veio, olhou. Na outra vez que ele voltou aqui, ele trouxe o Samuel. O Samuel, inclusive, era outro. Ele parecia o Sansão, cabeludinho e tal. Agora está bem ali. Acho que a Priscila falou, só caso se tirar o cabelo, né? Brincadeira. E aí ele trouxe o Samuel deu uma ajudazinha, assim, bem básica, né? Porque ele é músico, né? Enfim, brincadeira, Samuel. E aí ele veio, a gente precisava de um baterista, só tínhamos um, precisava de mais um, agora graças a Deus nós temos 3, né? E Deus mande mais. E aí ele veio, a gente conversou, começou a vir na igreja, começou a assistir os cultos e tal, e, enfim, passado um tempo, ele se tornou membro, foi recebido, tal, começou a vir nos ensaios, participar dos ensaios, começou a tocar com a gente. Ou seja, para essa conexão entre os dois acontecer, precisou de todos esses passos. E é interessante isso. Por exemplo, para eu conhecer a minha esposa, o meu pai, ele foi pastorear uma igreja em Osasco. E a gente morava do outro lado da cidade. Aí um pastor de lá ofereceu para que o meu pai fosse pastorear a igreja. E justo a igreja que ele foi pastorear, a igreja que a família da minha esposa servia a Deus. E o tempo foi passando, a gente foi se conhecendo. Eu era feio, magro que dava dó. Mas eu tinha uma garantia, eu era músico. Ou pelo menos tentava. E quando eu tocava, ela ficava na frente, olhando para mim. Ela não olhava para mim, ela olhava para o instrumento, eu acredito. Se olhasse para mim, enfim. Foi através disso que eu consegui conhecê-la, a gente se conheceu e nos casamos.
eu lembrei de uma outra coisa aqui. Para eu comprar a minha casa, eu estava num almoço com 2 amigos pastores, e um deles citou que tinha comprado uma casa, já falei isso para vocês aqui, só para lembrar, e quando ele comprou essa casa, ele estava feliz e tal, eu falei, poxa, eu também estou precisando comprar uma casa, e ele me conectou com o rapaz que era da igreja onde ele é pastor, para que ele pudesse me ajudar, e ele me conectou com o banco, me conectou com uma imobiliária, e isso foi acontecendo, ponto, compramos a nossa casa para a glória do Senhor, né? Eu conheci o pastor Klaus há 15, 16 anos atrás, mais ou menos, através do meu filho que foi num trabalho de jovens lá, e ele conheceu o Klaus, falou de mim, a gente se conheceu, almoçamos uma vez, falei para ele que conhecia o pastor Anésio, ele não acreditou muito, no fim, marcamos um almoço, ele ficou feliz de conhecer o Anésio, hoje eles são, como nós somos, mas somos grandes amigos, eu fui a pessoa que fez essa conexão entre eles, né? A igreja nossa aqui, a Igreja Livre em Cristo, ela conectou muitas pessoas. O Paulo, por exemplo, conheceu a Ana Dalva aqui na igreja. Se não fosse a igreja, provavelmente eles não teriam se conhecido, né? E vários outros casais ao longo dos anos. Falei da Priscila, falei do Samuel, do passado aqui, eu estava me lembrando de alguns, o Edilson, a Paulinha, que se conheceram aqui na igreja, o Roberto, a Tati, né? E são casados hoje aí, abençoados, gente serve a Deus aqui, o Vinícius, a Simone, né? E entre outros. Aqui você vai ficando um pouco mais idoso, experiente, né? Você vai esquecendo, mas enfim. Ou seja, o mundo hoje, ele trabalha em conexões. E se você olhar para a Bíblia, é interessante que na Bíblia existem vários textos, histórias de pessoas que foram se conectando ao longo dos anos. Eu estava lendo esses dias, pensando nessa questão, quando veio no meu coração. Veio Davi, por exemplo, eu me lembrei da história de Davi. Antes de Davi chegar a ser rei, Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas dos seus pais. E Deus olhou para Davi e viu em Davi um homem segundo o seu coração. Mas Davi ainda era jovem. Davi foi ungido rei, mas ele só assumiu o trono anos depois. Nesse meio tempo, ele foi enfrentar Golias, ele derrotou Golias, ele saiu em defesa do povo de Deus, ele realizou outras coisas importantes naquela época. Por exemplo, quando Saul estava atormentado, Davi tocava o seu instrumento e o rei se sentia melhor. Ele teve uma caminhada. Só que Saul começou a ficar com raiva de Davi, com inveja de Davi, porque, por exemplo, quando ele saía para guerrear e voltava, as mulheres diziam, né? Saul derrotou milhares, Davi derrotou centenas de milhares. Ele começou a ficar com inveja, ele tentou matar Davi, você sabe dessa história bíblica, e Davi chegou um momento que ele teve que fugir. Ele começou a fugir para não ser morto por Saul. Deus tinha um propósito na vida dele, mas ele precisou fugir. E aí que entra essa história de conexões, porque ele começou a se conectar com pessoas. Por exemplo, ele foi para um lugar, ficou um tempo ali, quando Saul soube que ele estava lá, ele foi embora e conhecia uma pessoa numa outra cidade. Nessa outra cidade, ele também tentou se conectar, não deu certo, aí ele foi para uma caverna, chamada caverna de Adulão. Lá ele ficou um tempo escondido, seus pais foram visitá-lo, e interessante que, chegando lá, o texto da Bíblia é interessante. Eu quero ler com vocês, está aqui no telão, vou colocar aqui no telão, 1 Samuel, veja que interessante,
capítulo 22, versículo 1. Eu vou ler aqui para vocês. Davi fugiu da cidade de Gate, alguns citam Gate, e foi para a caverna de Adulão. Seus irmãos e a sua família, quando seus irmãos e a família do seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Versículo 2, aqui que interessante a conexão. Também juntaram-se a eles todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes. Naquela região tinha gente endividada, tinha gente descontente e tinha gente que estava com dificuldade. E aí eles viram em Davi um cara que poderia ser o líder deles, porque eles já tinham ouvido falar de Davi de outras ocasiões. Poxa, vamos nos conectar a Davi. É interessante aqui que o texto diz que ele se tornou o líder deles e havia cerca de 400 homens com ele. Esses homens se conectaram com Davi, e se você ler a história, você vai ver que esses homens eles se tornaram homens assim, que eles praticamente, se fosse preciso, davam a vida para salvar Davi. E nessa época, que Davi ainda estava sendo perseguido, havia uma cidade naquela região chamada Keila, que estava enfrentando um perigo. E aí, Davi consultou o Senhor, falou: Senhor, devo ajudar, defender, guerrear contra os filisteus que estão querendo tomar essa cidade aí? O Senhor falou: sim, pode ir. E ele reuniu seus homens, esses homens que estavam com ele, foram até lá, lutaram contra os filisteus, venceram os filisteus, deram a vitória para aquela cidade ali, né? Foi muito interessante. E depois dessa situação acontecer, em 1 Samuel 23, 13, acompanha aqui no telão, Davi e seus soldados, que eram cerca de 600, ou seja, numa questão assim de um mês, de 400 foi para 600, partiram de Keila e ficaram andando sem direção definida. Quando informaram a Saul que Davi tinha fugido de Keila, ele interrompeu a marcha, ou seja, Saul ainda estava correndo atrás de Davi para tentar matá-lo. Ou seja, me chamou a atenção aqui as pessoas que viram em Davi um líder, um cara com o coração aberto, e se conectaram a ele. Começou com 400, subiu para 600, e se você continuar lendo, você vai ver que depois Davi teve exércitos quando ele se tornou rei. Eu posso falar também aqui em questão de conexão, e isso é muito legal hoje em dia, porque no passado, Barnabé foi um dos irmãos que conectou Paulo junto aos irmãos em Cristo Jesus daquela época. Paulo perseguia o povo, Paulo matou ou viu alguns sendo mortos, presos. E nessa sua perseguição louca, um dia ele se encontra com Jesus, você sabe da história, se encontrou com Jesus, Jesus falou com ele, ele ficou 3 dias cego, depois de 3 dias alguém orou por ele, ele restabeleceu a sua visão, dali para frente ele se converteu. E nessa sua conversão, quando ele se aproximou dos irmãos em Cristo agora, todo mundo tinha uma restrição. Pô, esse cara aí agora, ele deve estar querendo se infiltrar aqui no nosso meio para tentar alguma coisa. E aí Barnabé foi o homem que, deu a cara para bater, pôs a mão no fogo, se eu posso usar essa expressão. Isso está lá em Atos, capítulo 9, versículo 26, acompanhe aqui. Quando chegou a Jerusalém, Paulo tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Versículo 27, então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor que lhe falara, e como em Damasco, ele havia pregado corajosamente no nome de Jesus. Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Ou seja, para que Saulo pudesse realmente se conectar com seus irmãos agora em Cristo, Barnabé precisou ser essa conexão. É interessante isso porque ao longo de nossas vidas,
Nós vamos nos conectando com pessoas. As pessoas às vezes, você fala que está desempregado, por exemplo. Algumas pessoas, elas falam assim, eu conheço fulano que pode te arrumar um emprego. Ou então eu estou precisando de um serviço. Esse serviço aqui eu conheço também uma empresa, conheço. E você, através desse contato, você se conecta para resolver situações da sua própria vida. Essa questão de conexões, ela é muito importante para as nossas vidas. E tratando sobre este assunto hoje, se você olhar para a Bíblia, se a gente falar de Jesus Cristo, meu irmão, minha irmã, Jesus Cristo nos reconectou com Deus. É interessante isso. A conexão entre o homem e Deus foi quebrada. O homem pecou, e por causa do seu pecado, Deus é santo. O homem pecou, o homem saiu da presença de Deus. Deus nunca deixou o homem só. Deus sempre acompanhou os seus passos. Mas agora, uma vez que ele tinha tomado uma decisão, essa decisão influenciou na sua vida. E essa influência, ele se afastou de Deus. É interessante que ao longo dos anos, dos séculos, Deus sempre quis se conectar novamente com os seres humanos. Mas isso foi um tempo muito difícil, muito difícil. Até que Deus providenciou a vinda de Jesus. Esse texto eu quero ler com você. Vamos ler juntos 1 Timóteo, você que trouxe a sua Bíblia, no capítulo 2. Vamos ler juntos? Glória a Deus. Esse texto aqui nos elucida acerca de algumas coisas que são faladas hoje. Por exemplo, falam hoje que todo caminho leva o homem a Deus. Não. Falam hoje que todas as religiões levam o homem a Deus. Também não. Se a gente olhar para a Bíblia, e nós cremos na Bíblia, só tem uma pessoa que pode conectar o homem a Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele dá algumas orientações. Primeiro, sobre cada um dos seres humanos. Deus ama todos. Deus ama você, Deus ama mim. Deus ama todos. Se você ler em João 3,16, está lá escrito: Deus amou o mundo. Essa expressão mundo, trazendo do grego, é gente. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu seu único filho, para quê? Para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ótimo, Deus ama a todos. Isso é fato, tanto que ele providenciou Jesus. Aí Paulo, nessas instruções a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2, no versículo 1, ele diz assim: antes de tudo, eu recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ação de graças, por todos os homens. Versículo 2, pelos reis, por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade. Versículo 3, isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador. Versículo 4, que deseja que todos os homens, entenda aqui todos os seres humanos, sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Versículo 5, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. 6 e último, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Só até aí. E que Paulo está dizendo? Deus ama todos. Quando você for orar, ore por todos. Inclusive existe aquela máxima, né, que nós vivemos no nosso país. Nós vivemos num país aqui que o governo não agrada a todos. Ainda assim a gente tem que orar por eles para que Deus tenha misericórdia,
se não deles, do povo. O povo o povo é ignorante, o povo é massa de manobra. Então Paulo está dizendo aqui: ore, apresente súplicas diante de Deus, pelas pessoas que te governam, por todos os homens. Para quê? Para que eles sejam salvos. Deus ama todos, Deus quer salvar todos. E essa conexão aqui, Paulo disse, só tem uma conexão, só tem um caminho. Jesus declarou isso: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, disse Jesus. Paulo aqui ele está dizendo o seguinte: só tem um que pode mediar, conectar, advogar entre Deus e os homens, a saber, Jesus Cristo. E por que ele pode fazer isso? Bom, quem lê Bíblia, quem conhece a história da humanidade sabe. Ele deu a sua vida por nós. Primeiro ele se fez carne, ele habitou entre nós. Ele nasceu como uma criança, ele cresceu como toda criança cresce. Ele, aos 12 anos, estava na igreja já, lendo manuscritos, participando ali dos momentos de reunião que eles tinham. Com 30 anos, ele começa a exercer o ministério que ele foi chamado para exercer. Ou seja, ele começou a pregar as boas novas do céu, porque ele viu muita gente sofrendo, muita gente desesperada, muita gente aflita, muita gente amargurada, muita gente enferma, e as pessoas não se preocupavam com isso. Era aquele negócio assim, tipo, fazer o quê, né? A vida é assim. Não, a vida pode ser do jeito que for, mas quando a gente tem um Deus vivo e poderoso a nosso favor, as coisas mudam, as questões mudam, os milagres acontecem. E aí, Jesus veio e pregou esse evangelho. Jesus curou pessoas, Jesus libertou pessoas, mas em primeira instância ele veio para salvar. Ele mesmo disse: eu vim para salvar o que estava perdido. Ou seja, o homem tinha se desconectado de Deus, e para ter essa conexão de volta, precisava de um conector. Jesus deu a sua vida na cruz, perdoando os pecados de toda a humanidade. Ele morreu por todos, mas nem todos quiseram. E é interessante que, se você voltar na história, você vai ver que haviam antigamente homens que eram separados por Deus para entrar no Santo dos Santos, para levar algum tipo de sacrifício. Uma vez por ano era feito um sacrifício em prol dos pecados do povo, mas era sempre algo assim, era muito superficial, nada que pudesse trazer para o povo esse contato com Deus, essa conexão com Deus. Aliás, para as pessoas falarem com Deus, elas precisavam falar com o sacerdote, se apresentar diante dele, levar algum tipo de animal para ser sacrificado por sua família, enfim, e era um negócio muito superficial. Acontecia sim, Deus tinha misericórdia, perdoava, mas era muito superficial. Até que Jesus veio, e quando Jesus entregou a sua própria vida para ser sacrificada na cruz, ele fez um sacrifício assim, ímpar, que quebrou aquele negócio, ele trouxe, como ele disse para os seus discípulos, uma nova aliança. Para você entender melhor, os mais velhos aqui vão entender melhor. Quem já foi aqui daquele tempo do Orkut, daquele tempo que a conexão, por exemplo, você ia baixar uma música, 20 anos atrás, você ia baixar uma música, eu me lembro, eu deixava assim, às 10 da noite, às 7 da manhã do outro dia, eu ia ver se tinha terminado o download, que era assim, demorava a noite toda. Tem alguém dessa época aqui? Obrigado, não sou só eu que sou velho aqui, né? Enfim. A gente se alegrava. Nossa, chegou no outro dia,
baixamos a bendita música. Agora eu vou deixar outra aqui, vou trabalhar. Quando eu voltar, era assim, irmãos. Era uma conexão difícil. Hoje não. Hoje você clica para baixar em 30 segundos, dependendo do tanto de conexão que você tem ali de internet. Você baixa em 30 segundos, 1 minuto, é rápido. Trazendo essa ideia, antigamente, para você ter essa conexão com Deus, era através dos sacerdotes, e era superficial. Eles ficavam do lado de fora esperando. Será que vai rolar? Será que vai acontecer? E claro que acontecia, porque Deus era misericordioso, mas tinha todo um ritual, um negócio que precisava ser cumprido. Aí de repente vem Jesus. Jesus entra em cena. Aí ele morre. O véu do templo que tinha antigamente, esse templo, né, do Santo dos Santos, como eu já disse aqui outras vezes, havia um véu. Esse véu tinha aproximadamente uns 13 metros de largura, se eu não me engano, e mais uns 6 ou 7 de altura. Que o texto diz que quando Jesus entregou a sua vida, quando ele expirou e entregou a sua vida ao Pai, o texto diz que o véu do templo se rasgou, mas de cima para baixo. Algo que humanamente, qualquer ser humano que fosse tentar fazer isso naquela época não conseguiria, porque era um pano grosso. E não dava para subir lá naquela altura e tentar rasgar de cima embaixo. Ou seja, nota-se lendo a Bíblia que foi algo que Deus resolveu fazer. O véu do templo se rasgou, diz o texto, de cima para baixo. Aquela separação não haveria mais. Agora você quer falar com Deus, você se conecta em 10 segundos. Você fala, Deus, em nome de Jesus, ponto, você está conectado com Deus. Ou seja, Jesus veio para mudar isso, para trazer essa conexão com Deus. E sinceramente, irmãos, eu fico pensando às vezes, talvez, por causa desse negócio tão fácil, entre aspas, essa conexão tão fácil que existe, as pessoas hoje elas desdenham um pouco de Deus, se esquecem de Deus. Talvez, se fosse algo mais complicado, demorado, talvez os crentes buscariam mais a Deus e tal, mas como é um negócio bem superficial assim, né, e hoje é um negócio que está bem rápido, as pessoas às vezes se esquecem disso. Meu irmão, minha irmã, nós só estamos aqui hoje porque Jesus nos reconectou a Deus. Ele é a conexão entre eu e você. A palavra de Deus nos diz, a cruz, no sentido assim horizontal, todos são iguais perante Deus, todos pecaram, todos carecem da misericórdia do Senhor. E aí entra quando a gente fala que você precisa receber Jesus como o Senhor Salvador. Fala, não, mas eu já tenho Deus. Não, você já recebeu Jesus, você já foi batizado? Não, mas todos pecaram. E a Bíblia diz que todos estão destituídos da glória de Deus. Jesus reconectou o homem, porque na questão aqui vertical, o homem, Deus, todos pecaram. Jesus se pôs no meio da cruz, e a sua morte reconectou o homem diante do Senhor Deus. Hoje, através do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, nós podemos ter acesso a Deus em qualquer lugar, em qualquer momento de nossas vidas. Eu quero te chamar a atenção para isso, porque o sacrifício de Cristo mudou a história da humanidade. A história da humanidade está dividida em duas vezes, antes e depois de Cristo. Tem um texto que eu gostaria de ler, boa parte dele com os irmãos. Você que trouxe a sua Bíblia, vamos abrir aí no livro de Hebreus, no capítulo 10. Eu já vou encerrar, ou começar a encerrar com esse texto aqui. Depois vamos participar da ceia. Hebreus capítulo 10. Glória a Deus.
o escritor de Hebreus, que alguns atribuem ao apóstolo Paulo, por conta da forma que foi escrito, as palavras usadas, geralmente eram palavras usadas pelo apóstolo Paulo. Então alguns historiadores bíblicos atribuem a escrita do livro de Hebreus ao apóstolo Paulo. Não que ele tenha escrito, mas atribuem a ele. O escritor de Hebreus, desde o capítulo 1, ele vai citando várias questões relacionadas a Cristo, ao sacrifício dele. No capítulo 10, eu peguei esse texto justamente porque cabe dentro do que nós estamos estudando hoje, versículo 1, diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a realidade dos mesmos. Pausa aí, lembra que eu falei que era superficial? Traz uma sombra dos benefícios, mas não a realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios, repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Versículo 2: se pudesse fazê-lo, não deixaria de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Versículo 3: contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados. 4: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Versículo 5: por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifícios e ofertas não quiseste, mas um corpo me preparaste. 6: de holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. 7: então eu disse, Jesus disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, a Bíblia, a palavra de Deus em vários livros. Vim fazer a tua vontade, ó Deus. Versículo 8, primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Versículo 9, então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Versículo 10, pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Versículo 11, ele cita: dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios, que nunca podem remover os pecados. 12, mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, porque ele morreu, mas ressuscitou, voltou aos céus, sentou à direita do Pai e voltará para buscar a sua igreja. Versículo 13, daí em diante, ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por quê? 14, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. 15, o Espírito Santo também nos testifica a este respeito. Primeiro ele diz, 16, esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em suas mentes. 17, e acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Versículo 18, onde essas coisas foram perdoadas, não há necessidade ou não há mais necessidade de sacrifício pelo pecado. 19, isso serve para mim e para você hoje aqui quando a gente participar da ceia. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. 20, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo.
21, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, Jesus Cristo, aleluia, que está conosco aqui nessa manhã. 22, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e todos os nossos corpos lavados com água pura. 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel, aleluia. 24, consideremo-nos uns aos outros, para incentivar-nos ao amor e às boas obras. 25 e último, não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Só até aí. Resumindo aqui para a gente participar da ceia. O que o escritor está dizendo? O que era feito antigamente era superficial. Cada ano que era feito. E se você ler a história bíblica, até na época de Jesus, você deve lembrar, você que lê Bíblia, teve um momento que Jesus ele entrou no templo, ele ficou revoltado com o comércio que tinha dentro do templo. Não havia mais aquela preocupação das pessoas de trazer seus animais para serem sacrificados por conta dos seus pecados. Os caras na porta do templo, ali na entrada do templo, vendiam pombinhas, vendiam outros animais ali para o pessoal não vinha com aquele pensamento, eu vou lá expurgar os meus pecados. Aí eu compro lá na portaria, está tudo certo. Ou seja, esse sacrifício que era feito, o texto aqui diz, era basicamente de ano em ano, haviam outros, mas basicamente de ano em ano. E as pessoas que faziam, elas sempre se lembravam dos seus pecados. Parecia que sempre havia uma acusação. O bom de Jesus é que o sangue que ele derramou na cruz do Calvário, o texto bíblico diz, nos purifica de todo pecado. E o próprio Deus disse, dos seus pecados eu não me lembrarei mais. Por quê? Uma vez que você se arrepende, uma vez que você recebe Jesus como Salvador, não uma religião, não virar crente, porque crente todo mundo é. Até o diabo é crente, o texto da Bíblia diz. Ele e os seus anjos, os seus demônios, temem a Deus. E tem medo, o texto diz. Então, muita gente fala, eu vou virar crente. Não. Você vai reconhecer que você pecou. E você está fora da graça de Deus. E para você se reconectar com Deus, lembre-se, só tem um caminho, Jesus. É por isso que a gente anuncia o Evangelho de Cristo. Só Ele pode salvar. Só Ele pode ajudar. Só Ele pode libertar. No nome dEle, cadeias são quebradas, enfermidades são destruídas, curadas. Pessoas até no nome de Jesus foram ressuscitadas e ainda hoje pessoas são ressuscitadas no nome de Jesus. Que o nome de Jesus Cristo é poderoso. A questão aqui nessa manhã é que Ele fez tudo isso para quê? Para reconectar a humanidade com Deus. Mas a humanidade hoje, boa parte delas não quer saber, por causa de religião, por causa de títulos, por causa de dinheiro. Elas não querem saber de Deus. É uma pena, porque uma vez que a gente morre, existe vida após morte. Leia a Bíblia que você vai entender. Após a morte, você escolhe nessa vida se você vai passar a eternidade com Deus ou sem Deus. Você escolhe. Por isso que Jesus veio e deu a sua vida e abriu agora essa conexão. Você quer falar com Deus? Você fala, Deus, em nome de Jesus. Deus fala, pois não, filho. É na hora. Não tem mais o véu do templo. Aquele véu do templo que separava, ele foi rasgado. Não tem mais. Agora você fala direto com Deus, porque Jesus se colocou como um conector entre o homem e Deus. Então,
eu não entendo por que muita gente ainda não se reconectou com Deus, já que só tem uma conexão que possa fazer isso: Jesus Cristo. E o bom disso tudo é que Ele está com a gente aqui nesta manhã. Estou te trazendo essa mensagem aqui hoje para você refletir e entender que Ele deu a vida na cruz do Calvário por você. O texto inclusive diz: cuidado para você deixar de se reunir. O texto, o último versículo: não deixemos de nos reunir como igreja. A igreja se reúne. Isso aqui não foi invenção de pastor, isso aqui foi invenção de Jesus. Jesus que criou a igreja. Igreja é o corpo, o organismo vivo, é o corpo dele aqui nessa terra. Nós aqui somos uma parte do corpo de Cristo. Igreja não são essas paredes, igreja somos nós que nos reunimos aqui para adorar, para agradecer, para celebrar. E hoje nós vamos celebrar com a ceia do Senhor a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, que está vivo, que tem todo o poder nos céus e na terra, que anda conosco e vai voltar para buscar a sua igreja. Aleluia! A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor, ao nosso Deus, ao nosso Deus, ao nosso Deus.